Olá, olá, boa tarde, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, graça e paz. Gostaria, nesta tarde, de meditar com você na Palavra de Deus, que se encontra aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Eu tenho certeza que Deus há de falar no teu coração esta tarde. Para aqueles que ainda não nos conhecem, nós somos o evangelista Daniel Teixeira e Deus nos levantou nesse tempo para poder ministrar ao seu coração, para falar ao seu coração a respeito, se você ainda tiver em dúvida da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus há de esclarecer as suas dúvidas e falar ao seu coração nesta tarde. Mas antes de lermos o texto, eu quero, nesse momento, orar com você. Se você puder, coloque a mão no seu coração e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado, glorificado e exaltado, ó Deus, seja o teu santo nome. Deus amado, Deus querido, eu quero lhe agradecer pelo privilégio, ó Deus, de poder estar falando com o Senhor nesta tarde. Te agradecer, ó Deus, porque ontem à noite o Senhor permitiu que nós deitássemos e hoje pela manhã, ó Deus, o Senhor nos despertasse com o fôlego da vida. Deus amado, Deus querido, nesse momento eu quero colocar, ó Deus, todos os enfermos nas tuas mãos. Pai, quero rogar ao Senhor que o Senhor derrame sobre eles, ó Deus, um bálsamo de Gileade, um bálsamo da cura, Senhor. Repreendendo, ó Deus querido, todo mal, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor. Deus esteja nesse momento visitando os hospitais. Toma, Senhor, a cada médico cirurgião, que nesta tarde estarão fazendo uma cirurgia, ó Deus. Que eles sejam tão somente ferramentas usadas pelo Senhor. E seja o Senhor mesmo, Deus, aquele que irá fazer as cirurgias naquelas pessoas que estão necessitadas. Deus, visita os cárceres, ó Deus, onde muitos estão ali, ó Deus, presos pelos seus delitos cometidos, pelos seus pecados, ó Deus. Mas eu lhe peço, ó Deus querido, que em nome de Jesus, o Senhor venha usar de misericórdia com cada um deles, ó Deus. Deus, muito obrigado por tudo. Fala, Senhor, ao nosso coração, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido amado, minha querida amada, meu irmão, minha irmã, você que já é um servo de Deus, você que ainda não é, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta tarde. Então abra comigo aí a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, onde Deus, com certeza, irá falar o teu coração. Deus aqui, nesse capítulo, ele está convidando, né? O profeta, ele usa um tema aqui nesse capítulo, e o tema é: todo o povo é convidado a procurar a salvação. Então Deus, ele nos dá a oportunidade de procurarmos a salvação, porque ela não foi dada tão somente para os crentes, mas para você que ainda não aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, esta tarde, está lhe dando a oportunidade para você conhecer a palavra de Deus e se entregar a Ele, colocar a sua vida diante do altar dele e pedir a Ele misericórdia. E com certeza, Ele é um Deus de misericórdia. Então vamos ler a palavra de Deus, né? Como já dissemos aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nós vamos ler apenas 6 versículos da palavra de Deus. Amém? E diz assim o texto sagrado: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite.
No versículo 2, Deus diz assim: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor de Israel, o Senhor teu Deus, o Deus de Israel e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai, meu amado, minha amada, ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. É sério. Não é brincadeira. Deus está lhe fazendo um convite esta tarde. E Ele está dizendo para você: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto Ele está perto. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós esta tarde. E o profeta, então, ele começa a destrinchar aqui aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer para mim e para você. E olha o que diz o versículo de número 1. Ó vós todos os que têm sede, vinde às águas. Olha o que Deus está falando. Olha o que Deus está nos alertando. Ó, vós todos que têm sede, vinde às águas. Queridos, olha que coisa tremenda. Quando nós fazemos um paralelo de Isaías capítulo 55, desse versículo 1, lá com João capítulo 4, onde Deus tem ali uma conversa com aquela mulher samaritana, e Ele está dizendo para ela: olha, eu sou a água da vida, aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede, porque brotará de dentro dele uma fonte de águas vivas. E por isso Deus está aqui te fazendo um convite. Ó vós todos que têm sede, vinde às águas. Sabe quem é esta água, querido, querida? É o próprio Jesus. Ele é a água da vida, Ele é a fonte da água da vida, e quando nós bebemos dele, nós jamais teremos sede. E aqui o profeta está dizendo não de uma sede física, mas de uma sede espiritual. Quantas pessoas têm corrido de um lado para o outro, tentando saciar a sua sede, e vão pulando de igreja em igrejas, vão batendo de portas em porta, mas eu quero dizer para você esta tarde, ou esta manhã, não importa o horário que você está ouvindo esta mensagem, que Jesus, Ele é a porta que nos conduz à salvação. Está lá em João capítulo 10. Depois você pode ler lá, ele está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Mas esta tarde ele está te convidando, a você que tem sede, vinde às águas, porque Jesus, ele é a fonte de água da vida. E agora, para te surpreender, ele diz assim: vinde, comprai e comei. Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. E por que muitos pastores têm induzido as pessoas
a entregar tudo que tem, a entregar todo o seu dinheiro. Não, aqui a palavra de Deus está dizendo, olha, que você pode ter sim a água da vida, que você pode comprar, mas sem dinheiro. Você não precisa de dinheiro para beber desta água. Você não precisa de dinheiro para tomar desta fonte que é o próprio Jesus. O preço ele já pagou lá na cruz do Calvário. Nós não precisamos pagar nada porque ele já pagou e pagou muito caro, pagou com o seu próprio sangue. Então, meu amado, minha amada, não deixe de ir para a casa de Deus porque o pastor A, o pastor B está lhe exigindo dízimo. Não, o dízimo a gente não exige de ninguém. O dízimo, ele só pode ser entregue quando você o faz do seu coração. Quando o seu coração está cheio do Espírito Santo de Deus, esse próprio Espírito, ele é que vai te convencer de você entregar o dízimo. Não é eu o evangelista, não sou eu o pastor que vai lhe obrigar a dizimar, não. Eu não tenho este poder, eu não tenho esta autoridade. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. Por isso a palavra de Deus está dizendo para nós aqui esta tarde, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço algum. Quer comprar a sua salvação? Entregue-se a Jesus e Ele quer você por completo. Ele quer de você corpo, alma e coração. Corpo, alma e espírito. Muitas pessoas, não, Deus quer somente o meu coração. Não, Deus não é açougueiro. Não, nosso Deus não é açougueiro. A Bíblia diz que Ele quer de nós corpo, alma e espírito. Então, amado, amada, não deixe de ir para a igreja por causa de dízimos, por causa de oferta, não. Quando você passar a congregar numa igreja, o próprio Espírito Santo vai tocar no seu coração. E aí você mesmo vai ver as necessidades da igreja. Você vai ver que a igreja precisa de um banco para você sentar. Você vai ver que a igreja precisa de um ventilador para te assoprar no dia do calor. Você vai ver que na igreja precisa de água, às vezes, para você saciar a sua sede. Então, o próprio Espírito Santo de Deus, ele vai te induzir de uma maneira tão especial e tão carinhosa que você mesmo vai sentir o desejo de contribuir para a obra e para o reino de Deus. Então vamos caminhar mais um pouco. Agora, aqui no versículo de número 2, Deus faz uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você, meu amado ouvinte, até você mesmo que não é cristão, esta palavra agora ela também cabe não somente para mim, mas ela cabe para você. Olha a pergunta que Deus nos faz esta tarde. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Querido, querida, muitas das vezes nós estamos gastando o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não pode nos satisfazer. E aí, para você agora, meu amigo, você que trabalha o mês todo, e aí pega o seu dinheirinho no final do mês e vai gastar lá nas rodadas de cerveja, que vai gastar lá no motel com a mulher que não é a sua, que gasta o seu dinheiro naquilo que não vai lhe servir para nada. E às vezes a sua esposa em casa chega para você e fala: marido, me dá um dinheiro aí para me comprar uma peça íntima. E aí você
não dá para ela. Você prefere dar lá para o mundão com rodada de cerveja, com mulher que não é a sua, com os amigos, né? Entre aspas, que o amigo verdadeiro, ele não te induz a gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. E aí Jesus continua falando, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode vos satisfazer. Por que você gasta o seu dinheiro com essas coisas? E às vezes gasta descontroladamente, chega na segunda-feira, já vi muito isso. O cara chega lá pro colega de trabalho, rapaz, me empresta 10 aí porque eu não tenho nem o da passagem. Mas por que não tem? Porque gastou o vosso dinheiro naquilo que não é pão. E aí, querido, querida, isso vale também para você, esposa, que às vezes o esposo não gasta o dinheiro na bebida, não gasta na farra, mas aí você em casa é descontrolada. Você tem uma máquina de lavar de 8 quilos, que ela pode te satisfazer muito bem, mas aí você vê a vizinha ímpia lá, que tem uma de 15, e aí você fica apurrinhando o teu esposo para comprar uma de 15 também. E aí às vezes o ordenado dele é pouco, não dá, e aí ele, para te agradar, vai lá e faz uma dívida. Vai lá na Casa Bahia, no Ponto Frio, faz lá em 20 vezes, né? Para quê? Para satisfazer o seu ego, para satisfazer a sua soberba. E aí vai faltar para um biscoito para o seu filho, vai faltar para uma lata de leite ninho para o seu filho, às vezes para um remédio, para uma fralda. Então Deus está te fazendo essa pergunta esta tarde: por que gastares o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Olha a oração de Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte da palavra de Deus, é o pão de cada dia. Jesus não está dizendo aqui na sua oração a picanha nossa de cada dia, o contrafilé nosso de cada dia. Não! Nada disso! É o pão nosso de cada dia. Precisamos, amados, entender a palavra de Deus. Sai fora dessas pregações mentirosas, dessas pregações que diz que você tem que ser cabeça e não cauda, que você tem que ser o empresário e não o empregado. Sai disso. Imagine bem se todos nós fôssemos empresários. Como é que esse mundo ia girar? Todo mundo ia querer ficar em casa, ninguém ia querer trabalhar. Esquece isso, olha para a palavra de Deus. Nem todos os servos de Deus tiveram dinheiro. Foram poucos, porque Deus só dá para quem sabe administrar. Deus só dá para quem sabe ser bom mordomo. Então aprenda com Deus esta tarde. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, mas gaste naquilo que é necessário. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Nós não devemos ser ociosos. Nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. É isso que a palavra diz. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser prudente como a serpente e manso como a pomba. Prudente por quê? Porque eu não sei, querido, querida, se amanhã eu vou ter saúde para trabalhar. E aí, se eu gasto tudo hoje com aquilo que não é pão, o que vai acontecer amanhã na minha enfermidade? Eu vou ficar dependendo das outras pessoas. Por quê? Porque eu não fui bom mordomo daquilo que Deus me deu. Vamos caminhar mais um pouco? E aqui no versículo de número 3, Deus diz para nós uma coisa: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Incline, meu amado ouvinte da palavra de Deus, incline os teus ouvidos nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite, não importa o horário que você está ouvindo esta mensagem. Incline
os ouvidos e vinde a mim. Por que Deus está dizendo para ti esta tarde, para você inclinar os seus ouvidos? Porque Ele está falando com você nesta hora. Porque a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela não está dizendo que a fé vem pelo ouvir o louvorzão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é por shows, não é por nada disso, show de fé, nada disso. É por ouvir a palavra de Deus. Então Deus está dizendo para você esta tarde, inclina os teus ouvidos e vinde a mim. Olha o que ele diz lá em Mateus 11:28. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está cansado, meu amigo, minha amiga, deste mundo, se você está fadigado, inclinai os vossos ouvidos esta tarde e vinde a mim. Jesus está falando para você. E aí ele vai completar dizendo: ouve e a vossa alma viverá. Quando você ouve a palavra de Deus e guarda ela no teu coração, você vai viver. E quero te dizer uma coisa: tampa um lado do seu ouvido esta hora, para que a palavra possa entrar neste ouvido e descer para o seu coração. Porque muitas das vezes, quando está os dois ouvidos abertos, a palavra entra por aqui e corre o risco de sair por aqui e você não guardá-la no seu coração. Então, ouve-me atentamente. Ouve-me atentamente. Jesus está falando para você esta tarde. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Se você ouvir, sua alma viverá. Se você não ouvir, infelizmente nós não podemos tampar o sol com a peneira. Se você não quer ser ouvinte da palavra de Deus e não quer ser praticante, eu sinto muito. Eu sinto muito. O negócio não vai ficar bom. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, guardá-la no nosso coração e praticar. E a Bíblia diz que quando você ouve atentamente, Ele vai fazer com você um concerto perpétuo. Ou seja, Deus está dizendo para você esta tarde que quando você ouve a sua palavra atentamente, Ele vai fazer um concerto perpétuo. Deus está dizendo para você: olha, você vai estar comigo na eternidade. Quando você ouve, guarda a palavra de Deus e pratica, você está selando um concerto perpétuo para viver na eternidade com Deus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para você. E Ele está dizendo que vai dar a você as firmes beneficências que Ele deu a Davi. Davi foi obediente. Não quero entrar no mérito aqui agora do erro de Davi. Isso aí é uma coisa para a gente ministrar depois ao seu coração. Mas antes de Davi pecar, Deus fez um concerto com ele. E Deus foi fiel ao concerto que fez a ele. Então, se você se manter fiel, se você ouvir a palavra de Deus esta tarde e guardá-la no teu coração e praticar, Ele também vai ser fiel com você. Versículo de número 4. Eis que eu o dei como testemunho aos povos. Quem que Deus deu como testemunho aos povos? Davi. Deus deu ele como testemunha. Lembra o que Davi era? Davi era um pastorzinho de ovelhas. Todos olhavam para ele como João ninguém, né? Até os seus irmãos olhavam para ele como João ninguém. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé para escolher um rei, até o próprio Samuel estava olhando para a aparência do homem.
Passou o primeiro filho. Quando Samuel vê o primeiro filho, Samuel, na sua mente, não, é esse aí que vai ser o rei de Israel. E Deus falou, não, Samuel, não atenta para a aparência. E foi passando um, foi passando outro, até chegar ao sétimo, e nada. E aí Samuel pergunta, não há mais nenhum? Não há mais ninguém? E aí Jessé diz, não, tem umzinho lá no pasto apacetando ovelhas. E aí Samuel diz, chama ele então. Olha que coisa interessante. Deus já tinha escolhido a Davi para testemunha aos povos. Antes mesmo de Davi nascer, preste bem atenção. Você que é leitor da palavra de Deus, quando Deus rejeitou Saul, Davi ainda não tinha nascido. Mas Deus já tinha escolhido ele. Quando Deus fala para Saul que já tinha rejeitado ele, é porque ele já tinha escolhido Davi, Davi ainda não tinha nascido. Mas Deus já tinha escolhido ele para testemunha aos povos. E Deus, esta tarde, Ele está escolhendo você. Basta você ouvir atentamente a palavra de Deus. Ouve atentamente, porque Deus também quer te dar como testemunho aos povos. Deus quer fazer de você um príncipe e governador dos povos. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é fiel, querido. Quando você obedece à palavra de Deus, Deus faz você trilhar por caminhos onde muitas pessoas não imaginariam que você conseguiria chegar lá. Mas se Deus fez a promessa, aceite. Porque Deus vai cumprir a sua palavra. Versículo de número 5, vamos caminhar mais um pouco. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Olha que maravilhoso. Vamos meditar um pouquinho. Por que muitas vezes você fica pensando, eu não vou para a igreja não conheço ninguém lá, vou deixar meus amigos aqui, vou perder meus amigos. Meu irmão, minha irmã, não pensa nisso. Olha o que Deus está falando. No versículo de número 5, eis que chamarás a uma nação que não conheces. Ou seja, Deus está dizendo que um novo povo correrá para junto de ti. O que isso me faz lembrar? A minha conversão. Eu também ficava pensando isso. Eu ficava, poxa, eu vou largar meus amigos, né? Entre aspas. Eu vou ter que parar com a minha cervejinha, né? Mas aí, quando eu passei a ler a Bíblia, eu passei por esse capítulo aqui, 55, e Deus falou comigo profundamente. E aí, realmente, um novo povo correu para perto de mim, mas aí foi um povo que me amou de verdade, foi um povo que me amou sem interesses, foi um povo que correu para perto de mim, me abraçou e me apoiou. E aí, meu irmão, minha irmã, eu tive forças para largar a bebida e o cigarro. Eu tive forças para abandonar este mundo. Este mundo, querido, que ele só tem valor, ou você só tem valor para ele, quando você tem dinheiro. Se você tem R$1.000 para esse mundo, você vale R$1.000. Se você tem R$500, você vale os 500. Se você tem 100, você vale os 100. Mas se você não tem nada para esse mundo, você não vale nada. Então tenha uma certeza. Aceite Jesus hoje, que um novo povo e uma nova nação correrá para junto de ti, por amor
do nosso Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha, eu fico maravilhado com essa palavra, porque Deus está me dando certeza que um novo povo estará do meu lado, estará me apoiando e sem lançar nada no meu rosto, porque o mundo vai lançar. Porque quando eu me converti, que eu passava na rua, as pessoas, vai lá vai o cachaceiro, agora tá com Bíblia na mão. E aí é isso, aquilo, esse testemunho que eles davam de mim me alegrava cada vez mais. Aí eu chegava perto deles e falava, olha, continue a testemunhar, continue a falar daquilo que eu era, porque hoje eu sou nova criatura, porque um novo povo correu para junto de mim. E essas mesmas pessoas que zombavam de mim foram as mesmas pessoas que depois chegavam para mim e falavam, pastor, vai lá em casa orar por mim, eu preciso de ouvir esta palavra, eu preciso sair do lamaçal do pecado. E para a glória de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados ouvintes, quantas pessoas hoje estão ao lado de Jesus, porque um novo povo e uma nova nação correu para junto de mim. Vamos caminhar mais um pouco. Versículo de número 6. Vocês me perdoem as lágrimas, é porque não dá para se conter quando nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. Oh, aleluia! Glórias a Deus! Versículo de número 6, para nós finalizarmos a nossa ministração desta tarde. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que o profeta está dizendo buscai o Senhor enquanto se pode achar? Por quê? Porque hoje Deus está lhe dando vida, Deus está lhe dando um fôlego de vida. E se você tem um fôlego de vida, você pode buscar ao Senhor. E hoje ele pode ser achado. Porque ele, quando voltar aqui para este mundo para buscar a sua igreja, aí não vai haver mais oportunidade. Então hoje você pode buscar e vai achar. Mas você vai achar se você buscar a ele de todo o coração, como diz aqui o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, onde o profeta diz, buscai a Deus. E nós precisamos buscar. Jeremias 29, 13 vai dizer, buscar-me-eis e achar-me-eis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é superficial, não, é de todo o coração. Porque hoje você ainda pode achar. Mas vai chegar um dia, meu amado ouvinte da palavra de Deus, que você vai procurar um exemplar desse daqui. E não vai ter, porque vai ser tirado. E agora ele diz, na parte B desse versículo 6, invocai o seu nome, enquanto ele está perto. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, não perca tempo. Jesus, ele está perto de nós. Ele é presente no meio de nós através do Espírito Santo de Deus. Então não perca tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje você está lúcido, você tem uma mente boa, então hoje você pode buscar. Porque Jesus, ele está perto de nós. Hoje você pode invocar o seu nome enquanto ele está perto. A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso advogado. E ele intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você entristece o coração de Deus, mas mesmo assim, o Espírito Santo do Senhor está intercedendo por você. Jesus hoje é o seu advogado, mas quando ele voltar para buscar a sua igreja, aí ele não vai ser mais o nosso advogado. Ele vai ser o juiz e ele vai julgar se nós o invoquemos de maneira correta ou se nós estamos invocando ele no sentido de fazer raiva mesmo. Não provoque a ira de Deus. Busque ele enquanto você pode achar. Invoque o seu nome enquanto ele está perto. E que Deus te abençoe e que esta palavra ela possa ter guarida em seu coração. E que ainda hoje, antes de você reconciliar seu sono, dobre o seu joelho e faça esta oração comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado e exaltado, ó Deus, seja o teu santo nome. Deus amado, Deus querido, eu ouvi a tua palavra neste dia e eu entendi e compreendi a necessidade, ó Deus, que eu tenho de buscar ao Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu, nesse momento, quero entregar a minha vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ajuda-me, ó Deus, a vencer a minha carne, porque eu quero ser uma nova criatura. E que Deus te abençoe. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome de Jesus.